Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. João, Evangelho, capítulo 1 e o versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 29. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui com os irmãos, aqui no Embaú, ao pastor Gessel, que graciosamente nos concedeu essa oportunidade, aos amados irmãos, do corpo de obreiros. Eu creio que vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? João capítulo 1, versículo 29. Todos acharam? Amém? Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Poder sentar, queridos. Irmãos amados, nessa frase desse versículo está conectado todo o sistema sacrificial da antiga aliança. E o título desse sermão que eu vou pregar nessa noite é: eis o Cordeiro de Deus. Quando João Batista ele vem pregando, você vai encontrar isso no capítulo 3 do livro de Mateus. Ele vai ensinando, ele vai batizando, vem ali os fariseus, ele os chama de raça de víboras, ele anuncia, ele fala que viria alguém poderoso e mais poderoso do que ele, do qual ele não era nem digno de desatar as suas sandálias, e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então é o similar dessa passagem de Mateus 3. Então ele de repente, no dia seguinte, as suas preleções, seus ensinamentos, ele fala que ele não é o Messias, mas ele é a voz que clama no deserto. E no dia seguinte a ele proferir essa frase, esses ensinamentos, ele diz, quando ele vê Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós falamos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eu disse agora há pouco, já de início, que esta frase conecta todo o sistema sacrificial da antiga aliança. E é verdade que são muitas coisas, são muitos os detalhes, e não tem como eu falar numa mensagem todo o sistema, até porque seria uma loucura minha tentar fazer isso. Mas algumas coisas nós vamos ver da antiga aliança, as conexões que nós temos. Eu não me lembro agora se foi Spurgeon ou se foi Moody, grandes pregadores de séculos passados, que disseram o seguinte: ele pega um texto, ele traça uma linha reta do texto até o Gólgota, até a cruz, seja do Novo Testamento ou do Antigo Testamento, tudo vai apontar para Cristo. Nós temos que ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, olhando em cada palavra, em cada sílaba, em cada frase, ver Jesus ali em algum momento. E isso é glorioso, queridos. Então, quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós olhamos para essa expressão e com essa certeza nós entendemos que o mundo está no maligno, diz o texto sagrado, lá em João, epístola. O mundo jaz no maligno. E quando nós olhamos para essa frase: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque qual é o problema do mundo? Qual é o problema da humanidade? Não é o aumento do combustível. O problema da humanidade não é a guerra da Ucrânia, por exemplo. O problema da humanidade não é a pandemia da Covid. O problema do mundo é o pecado. O que é o problema do ser humano? O problema do ser humano é o pecado. Qual é a maior dificuldade do ser humano? É o pecado. Qual é a maior luta que o ser humano, que a humanidade enfrenta desde a queda? Evidentemente, a presença do pecado. Mas quando João Batista olha: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali havia pessoas que estudavam a Escritura, que foram ensinados desde pequeno. Eles sabiam que viria que ia ser o Messias. O próprio Moisés disse: olha, Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. Se você pegar o profeta Isaías, conhecidamente como profeta messiânico, você vai ver ele citar centenas de vezes sobre o Messias. Você encontra o capítulo 53, aquela passagem tão gloriosa do capítulo 53 de Isaías, onde fala daquele que por sua pisadura nós somos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quem ele? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o nosso problema, meu querido, não é... Claro que nós temos dificuldade, desemprego, fome, tudo isso aí é problema. Mas tudo isto é ocasionado primordialmente por causa do pecado.
Agora, a solução para o pecado é Jesus Cristo. A solução para nossas vidas é Jesus Cristo. A solução para o emprego é o Senhor Jesus Cristo. A solução para o casamento é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Ele. Não há outro, nem há ninguém que nós possamos nos espelhar ou ter esperança. Nossa esperança é Jesus Cristo, como nós cantamos, nossa esperança é sua vinda. Eles olhavam para a frente, para o Cordeiro que viria, estou dizendo da antiga aliança. Todos os profetas, todos os sacerdotes, todos os servos do Senhor, eles olhavam para a cruz, para o Messias que viria. Nós, que estamos aqui depois que ele veio, morreu e ressuscitou, nós olhamos lá para trás, para o Messias que veio, que morreu na cruz, derramou o seu sangue para perdoar pecadores, para sanar o problema do pecado. Mas também olhamos para a frente, porque ele voltará, Jesus voltará em glória e em poder, nas nuvens, e nós o veremos face a face, nós estaremos vendo o Senhor. Há pessoas que não acreditam que ele voltará, há pessoas que não têm mais esperança, mas eu acredito que nesta noite aqui há uma igreja que tem a esperança que Jesus voltará, que olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e está com essa esperança convicta, firme, de que ele voltará, Jesus voltará. Pois bem, agora, olha só o que o Senhor Jesus diz em João 1, 29 até o 34, vou ler aqui do 1 ao 34. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Presta atenção aqui. João Batista não era primo em segundo grau do Senhor Jesus? Isabel, sua mãe, era prima de Maria, mãe de Jesus. Então, logo, eles eram primos em segundo grau. Ele sabia, evidentemente, que a sua mãe e a sua prima contaram do encontro de Isabel e Maria, como a criança, o próprio João Batista, ficou ali cheio do Espírito no ventre da sua mãe, não é assim que o texto diz? Logo, ele sabia que Jesus, quem era Jesus, mas ele não sabia que ele seria o Messias. Talvez isso, talvez na mente dele isso. O texto diz: aquele sobre quem vir, você enxergar, ver, descendo o Espírito como pomba, esse é o Messias. E quando vem Jesus, ele batiza Jesus, ele vê descendo a pomba e ele diz: olha só, o Espírito em forma de pomba. Aí ele diz: esse daí é o Filho de Deus, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, o Cordeiro de Deus, ele tem algumas apresentações desde o princípio. Você olha para a Bíblia e você vai encontrar 4 colunas, para a Bíblia não, para o texto, você vai lendo e estudando 4 colunas: a criação, a queda, a redenção e consumação. Toda a história da humanidade está nessas 4 colunas: criação, queda, redenção e consumação. Deus criou, a criação ele fez. Houve a queda, a redenção pelo Cordeiro e a consumação quando Cristo, o Senhor Jesus, voltar. Mas, nesse momento que nós estamos aqui, nós olhamos para o livro de Êxodo, onde fala do Cordeiro, embora em Gênesis, quando o homem peca, no capítulo 3, Adão e Eva, sua mulher, o Senhor faz vestes para ele de pele de animal. O texto não diz que foi pele de cordeiro. O texto diz que eles pecaram, viram que estavam nus, sentiram vergonha e então fizeram para si roupas de folha de figueira. Mas o Senhor vem, fala com eles, eles se escondem, então o Senhor mata um animal. Não sabemos, o texto não diz. Alguns teólogos afirmam que é cordeiro, porém a Bíblia não diz, mas morreu alguém para cobrir pecados. Quando nós olhamos para essa passagem, nós olhamos para esse texto também de Gênesis 22, 14, quando o Senhor pede que Abraão sacrifique o seu filho, e quando Abraão vai sacrificar o seu filho, ele leva lenha, o cutelo, a madeira, tudo, e vai subindo, e o menino pergunta para o pai, o jovem, o moço pergunta para o pai: nós temos tudo aqui, a madeira, tem o cutelo, tem tudo aqui, mas e o cordeiro? Aí o Senhor diz: o Senhor proverá o cordeiro. E quando esse povo de Deus, a nação de Israel,
lá no Egito, agora eu já adiantei lá algumas centenas de anos, lá no Egito, estavam sendo escravizados por Faraó. Faraó é uma tipologia de Satanás, e o Egito, uma tipologia do mundo. E quando lá no Egito eles clamavam, Deus levanta Moisés. Deus envia Moisés. Os irmãos conhecem a passagem a partir do capítulo 3 do livro de Êxodo, da sarça ardente, Deus fala com ele. Então o Senhor usa de grande maravilha e vai libertar o povo. Mas antes da libertação, é necessário que haja um cordeiro pascal. Antes de serem libertos, precisa do sangue do cordeiro. Escute aqui, preste atenção. Desde esse início que eu estou introduzindo aqui, não há libertação e não há liberdade sem derramamento de sangue. Não há remissão sem derramamento de sangue. É o que diz o texto sagrado. Para você ser liberto, precisa do sangue do cordeiro. Para eu ser liberto, tem que ter o sangue do cordeiro. Para que a igreja lavada e remida possa gozar dessa liberdade em Cristo, ela precisa do sangue do cordeiro. Se não tem sangue, não tem libertação. Se tem sangue, você pode até estar debaixo de perseguição por causa do nome de Jesus, mas você é livre porque você conheceu a verdade, e a verdade libertou. É esta a verdade bíblica. Então note bem, perceba, no capítulo 12 do livro de Gênesis, ou de Êxodo, Deus estabelece a Páscoa, que em hebraico quer dizer Pessar, passar por cima. E no capítulo 12, diz o texto sagrado, de Êxodo, de 1 a 12, nós vamos encontrar dizendo que era necessário pegar um cabrito ou um cordeiro e sacrificar-se aquele cordeiro. Preste bem atenção, pegar um cabrito, pegar um cordeiro e sacrificar. Para cada família um cordeiro. Preste bem atenção na palavra família. Para cada família um cordeiro. Se a família fosse pequena, juntaria com uma outra família pequena para que desse conta de comer o cordeiro. E no capítulo 12 de Êxodo, no versículo 5, você vai achar a expressão: você vai comer do cordeiro, nada dele cru, mas assado no fogo, a cabeça, os pés e as vísceras, ou as fressura. Algumas versões diz fressura, outro diz vísceras. Então vamos falar aqui no bom português: cabeça, pé e buchada. Então vocês vão sair do Egito, precisam do sangue, vão pegar do sangue, vão passar na ombreira e na verga das portas. Quando o Senhor passar com o seu anjo, quando o anjo do Senhor passar, quando o Senhor passar nas casas, que não tiver o sangue, vai matar todo primogênito. A casa que tiver o sangue, a morte não vai chegar, porque onde tem o sangue, já foi dito aqui hoje pela minha esposa, não chega a morte. Você pode até morrer fisicamente, mas estamos vivos para a glória do nome do Senhor que fez os céus e a terra. Pode até tombar e morrer aqui na Covid, como muitos morreram, mas nós vivemos para a glória do Senhor. Quem está em Cristo passou da morte para a vida, aleluia. Quem está em Cristo não morre, ele vai dormir no Senhor, mas voltará ao Senhor e vai ressuscitar os seus. Quantos acreditam que o Senhor voltará e que ressuscitará os seus? Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, prestem atenção, no capítulo 12, verso 5, então, ele diz: vai comer nada cru, vai ter que ser assado. Por que assado? Porque é fogo. Eu vou falar daqui a pouquinho do altar do sacrifício lá de Levítico, de Êxodo também, mas de Levítico mais propriamente. Mas note bem, no fogo por quê? Depois vai ter se levantado o tabernáculo. Eu disse que são muitos detalhes do sacrifício, o sistema sacrificial é muito vasto, mas você vai chegar no momento onde tem o altar do sacrifício, onde era sacrificado o novilho, sacrificado o cordeiro e assim por diante. Por quê? Porque altar é lugar de fogo. Levítico 6, versículo 13 diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O último altar foi a cruz do Gólgota. O que quer dizer isso? Ali foi feito o último sacrifício, o definitivo sacrifício. Não precisa mais pôr uma cruz nas costas e andar para lá e para cá quilômetros para fazer um sacrifício. Não precisa mais subir de joelhos, escadaria. Não precisa mais fazer corte pelo seu corpo de sacrifício, não. O sacrifício vivo e verdadeiro, Jesus já fez na cruz do Calvário. É ali o Cordeiro de Deus realizou o sacrifício pleno. E você vai comer desse cordeiro a cabeça, os pés e a fressura. Por quê? Porque se você comer a cabeça oriunda dela vem aqui a mente. Se você come cabeça de cordeiro, você tem a mente de Cristo. Quem não come cabeça de cordeiro não tem a mente de Cristo, tem uma mente muitas vezes voada. Por isso precisamos nos alimentar desse cordeiro. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando eu me alimento da cabeça do cordeiro, aleluia, eu me alimento do entendimento da palavra e tenho então a mente de Cristo.
Porque há pessoas que não param na igreja, não firmam na igreja, está aqui agora, depois está no mundo, vai e volta, vai e volta, vai e volta, está no ministério, daqui a pouco cai, vai para o mundão, não firma, está faltando o pé de cordeiro. Se come pé de cordeiro, fica firme na presença do Senhor. Não tem mais pé de cordeiro, então tem que comer nesta noite para a glória de Deus, para ter firmeza. Pega o ministério, larga o ministério, pega a liderança, larga a liderança. Que negócio é esse, meu querido? Aqui está o Cordeiro de Deus, vivo e verdadeiro, para nos firmar em sua presença e no ministério, na sua obra. E se não comer coisa forte, meu querido, escuta essa: fressura, vísceras, é coisa forte. Tem algum nordestino aqui? Tem algum nordestino? Não tem nordestino aqui? Ah, nós tem que pregar para o nordestino. Cadê o nordestino? Levanta a mão aí, mulher. Já comeu buchada de bode? É forte o negócio, não é? Um branqueiro que nem eu, se comer, morre, cai morto, não aguenta. Come coxinha, come, né? Se comer buchada, morre, porque é forte. Nós temos que comer buchada, vísceras, fressura, para ter força. Ai, aquela mensagem vem muito dura. Ai, porque hoje, meu querido, presta atenção. Eu não sei se vocês sabem, o pastor falou na sede, mas eu sou também técnico de enfermagem e trabalho na Santa Casa de Cruzeiro, no pronto-socorro, aonde o bicho pega, ali no vulco-vulco mesmo. E nós temos visto uma geração um pouco difícil, né? Qualquer coisinha está desistindo. Uma geração difícil nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Do ano 2000 para cá, o negócio está complicado, né? Às vezes chega uma senhorinha lá com seu filhinho, a senhorinha de 48 quilos, sabe? Com seu filhinho de 1,90 m, 160 quilos, aquela criancinha lá de 1,90 m, 160 quilos, com a sua mãezinha de 48 quilos. Mamãe, vou tomar injeção, entra comigo, segura na minha mão, aquele buta daquele cavalo, com aquela veinha que só tem 2 dentinhos na boca, um para doer e outro para abrir garrafa. Nós estamos vivendo um tempo difícil, e na igreja não é diferente, não é não? É uma coisa, as mensagens antigamente é: Jesus voltará, era a cruz, era o sangue. Hoje a igreja quer vitória, 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 é campanha da vitória, é o tapete com fogo, é a rosinha ungida, é o lencinho ungido. Se tem ungido aqui, é o Senhor, aquele que recebeu a unção plena e gloriosa, a igreja do Senhor também ungida. Glórias, não é não? Então, tem que comer coisa forte, não aguenta às vezes. Ai, aquele pastor pregou lá que tem o inferno. Tem que pregar o inferno. Aí às vezes a gente quer evangelizar com muita calma, muito manso no evangelismo, e chegamos assim: Jesus te ama, Jesus te ama. Ele ama, mas se você não se arrepender, o inferno lhe aguarda. É assim que tem que evangelizar. Infelizmente as pessoas põem uma faixinha lá: Jesus te ama. Aí o camarada está com um amante, 2, 3 ou 4, 5, sei lá quantas, e recebe um folhetinho: Jesus me ama. E ele sabe todas as coisas. Ele sabe que eu estou com 3, 4 amantes, estou passando cheque sem fundo, estou fazendo um monte de trambique, mas ele me ama, então está tudo certo. Não, Jesus é até amor, mas também o Senhor é vingador. Diz a sua palavra em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7 e verso 8, que Jesus voltará tomando vingança daqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. Jesus é o Senhor, e diz a palavra que Deus também é um fogo que consome. É buchada, é comida forte. Escute bem, então era para comer assado no fogo, e o cordeiro tinha que ser sem mácula. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, está escrito: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, não pecador, por favor, ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, ele não conheceu o pecado, ele nunca pecou, nunca se achou uma falha em sua boca, nunca se achou uma transgressão em Jesus. O cordeiro tinha que ser sem mácula, perfeito, para ser o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De fato, em Hebreus 4, versículo 15 diz que ele é o sacerdote, o sumo sacerdote da nossa confissão, que, como nós também, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 2, verso 21 e 22. Olha só, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 21 e o versículo 22. Olha só o que diz. 1 Pedro 2, 21 e 22. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo,
para que cegais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Jesus é o Cordeiro Imaculado. Quando ia levar um cordeiro para o sacrifício, ele tinha que ser sondado, verificado, avaliado pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, pelos levitas ali de geral, e ele tinha todas as características, as qualidades, então ia para o sacrifício. Não podia ser quebrado, nem manchado, nem aleijado, nem uma mácula. Assim tem que ser o Cordeiro de Deus. Nem anjos, nem arcanjo, nem querubim, nem profeta, nem Moisés, nem Elias, nem Davi, nem o pastor, ninguém, nem o pregador, somente Jesus Cristo, ele sem mácula e sem mancha, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora escute, precisava de um povo, ele veio salvar um povo. Em Tito 2, verso 11, está escrito assim: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. No versículo 14 diz que ele veio preparar um povo seu, zeloso de boas obras. Lembra que eu falei agora há pouco? Para cada família um cordeiro. Se a família fosse pequena, chamaria outra família para juntos comerem o cordeiro? Pois bem, no capítulo 19 do livro de Êxodo, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6. Êxodo 19, de 1 a 6. Diz assim: estou lendo Levítico, Êxodo 19, de 1 a 6. Rapidamente aqui nós vamos falar sobre essa família. 19, de 1 a 6. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram para Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sob as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora Israel sai do Egito, passa pelo Mar Vermelho, irmãos conhecem a passagem, os primogênitos são mortos, aquele na casa que não tem a marca do sangue, não tem o cordeiro. Então ele sai, e aqui o texto nos diz que Deus vai fazer desse povo um reino sacerdotal, um reino de sacerdotes. Toda a nação de Israel. Quando esse povo está ali aos pés do monte, num dado momento, você vai ler depois aqui com calma, Moisés sobe ao monte, eles têm uma refeição com o Senhor. Em outro momento, Moisés vai de uma vez e fica 40 dias lá com o Senhor em jejum. A nação de Israel ali embaixo, o povo que foi liberto, ali embaixo aos pés do monte. Arão, irmão de Moisés, ali com eles, e toda a nação. Josué a uma certa altura e Moisés lá em cima com o Senhor. E passa um dia, 2, 3, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 25 dias, 32 dias, 37 dias, 40 dias, o povo não aguenta mais. E o povo aperta com Arão e diz: Arão, esse Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele. Se morreu, se foi arrebatado, o que não sabemos dele. Faze-nos deuses que nos levem. Olha só. Faze-nos deuses que nos conduzam. Aí Arão diz assim: então me dá o ouro que vocês têm. Eles tiram aliança, bracelete, pulseira, corrente e colocam lá. Diz o texto que Arão levou aquele ouro ao fogo e saiu um bezerro. Ouro é uma tipologia da glória que nós devemos devidamente prestar ao Senhor. E eles fazendo isso, daquilo que ele tinha, que podia ser de valor, saiu agora algo sem valor. Aquilo que poderia ser glória, saiu algo inglório, sem glória, ou seja, um bezerro de ouro. Quando lançar ao fogo o seu louvor, vai sair um bezerro de ouro ou vai sair glória para Deus, como aqueles 3 que estavam na fornalha, saíram do fogo, mais revestidos, mais reforçados, mais gloriosos, mais experientes? O que vai sair do fogo? Homens e mulheres cheias do Espírito Santo, ou vai sair um bezerro de ouro? Não é para pensar nisso?
quando a coisa aperta para o nosso lado, quando o pastor não chega, quando está demorando muita bênção, quando a vitória está demorada aos nossos olhos, o que sai desse fogo? Sai um bezerro de ouro que nós clamamos a ele, ou nós ficamos como fez Jó? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. Vamos falar com aqueles moços? Olha só, nós não vamos saber nem de ti, nem da tua estátua, nada disso. Quer jogar na fornalha, que jogue, mas nós não vamos negar o Senhor. E eles entraram lá, mas o quarto homem estava lá com eles, Jesus, o Senhor. Então, quando eles fazem aquele bezerro de ouro e começam a celebrar, ficar nus, fazer orgias, o texto diz: levantaram-se a folgar, ficaram nus. Você pode pegar o texto lá em 32 de Êxodo, e começa então a fazer aquele carnaval de verdade, aquela festa da carne. E de repente o Senhor manda Moisés descer. Moisés desce, porque o povo lá, né? Aí Moisés vem, se encontra com Josué, e Josué diz: Moisés, eu estou vindo alarido de guerra, eu acho que está tendo uma guerra. Moisés diz: não é nem guerra, nem de vencido, nem de vencedores. Quando eles chegam, está ali aquela balbúrdia, aquela imundície, aquela bagunça. E muitos estão querendo fazer bagunça com a igreja do Senhor. Em muitos lugares a igreja do Senhor virou chacota, lugar de zombaria. As pessoas começam a levantar os seus ídolos, os seus postes ídolos, os seus bezerros de ouro, e as pessoas aplaudem, batem palma para aquilo. Mas na igreja do Senhor, ela não é a meretriz. Tem a meretriz e tem a noiva. A noiva não se vende, a meretriz vai com qualquer um, qualquer modinha e qualquer invenção, mas a noiva só vai com o cordeiro, só vai com o noivo. Não tem invenções. Escute isso. Então o texto diz que quando eles chegam, ele olha aquilo, e Moisés diz o seguinte: quem é pelo Senhor? Chegue-se a mim. Chegaram-se à tribo de Levi. Desembanhe a sua espada e mate aí, homens. Morreram vários, milhares de pessoas. A tribo de Levi foi separada. Escute bem o que eu vou dizer. Vocês lembram que ele foi separar uma família? Cada família um cordeiro? Vocês lembram agora há pouquinho? Eu vou fazer de vocês um reino sacerdotal. Êxodo 19. Agora, esse reino sacerdotal complicou, porque os sacerdotes agora vão ser a tribo de Levi. Porque da tribo de Levi se levanta o sacerdote. Os levitas trabalhavam no sacrifício, no trabalho de escolher, de verificar a ovelha. No templo e no tabernáculo havia muito sacrifício, era muito sangue, uma carnificina grande, muito. O sacrifício das 9 da manhã, o sacrifício das 3 da tarde, acende lâmpada, apaga a lâmpada, limpa a lâmpada, põe em fogo, tira fogo, põe lenha, tira cinza, coloca para lá, troca de roupa, é uma série de coisas, são inúmeras as atividades dos levitas ali. Mais à frente, quando havia o templo, lá na frente com Davi, ele estabelece que também entre os levitas haveriam cantores, né? Mas entre os levitas ali haveria um trabalho intenso, e dentre os levitas seria levantado sacerdote, e dentre os sacerdotes seriam levantados os sumos sacerdotes. Então, vem comigo, nós temos agora aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o cordeiro em Gênesis 3, o animal que foi morto, o cordeiro provido pelo Senhor em Gênesis 22, 14, e nós temos aqui em Êxodo a instituição da Páscoa, Pêssar, passar por cima, saída. Agora chega um povo que vai ser sacerdote real, mas o povo vacila e peca e tem os seus ídolos, porque o coração do homem é uma fábrica de ídolos, dizia algum pregador famoso, como fugiu o nome agora, não sei se Martinho Lutero ou se Calvino. Então, quando isso acontece, Deus separa então os levitas, e dentre os levitas que estão trabalhando, da tribo de Levi, levanta o sacerdote, e dentre os sacerdotes, levanta-se o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, ele vai trabalhar, ele vai, dentre os sacerdotes, uma vez na vida, uma vez no ano, havia o dia da expiação. Era o dia mais importante do calendário judaico, o dia da expiação, chamado de Yom Kippur. Era o dia da expiação. Nesse dia da expiação, estará em Levítico 16, de 1 em diante. Você vai encontrar que havia um sacrifício de novilho, de bodes, e tem um bode expiatório. Havia uma série de ritos cerimoniais e sacrificiais que eram feitos nesse dia. E era necessário que o sacerdote fosse preparado, e que, dentre os sacerdotes, separasse um sumo sacerdote para o ofício,
naquele dia em Yom Kippur. Ele só ia entrar no lugar santo dos santos uma vez na vida. O tabernáculo, ele era um lugar grande, cercado com tecidos, são muitos detalhes, hoje falei, mas tem a entrada desse tabernáculo com tecido, uma cortina de 4 cores, branco, azul, vermelho e púrpura. Branco, pureza, santidade; azul, ligação com o céu; vermelho, o tipo do sangue, a cor; e púrpura, realeza. Quando o sacerdote, qualquer um, entrasse ali, de frente estava o altar do sacrifício, que eu falei agora há pouco. Depois do altar do sacrifício estava a pia de bronze para a purificação. Depois entrava-se no lugar santo. Ao entrar no lugar santo, à direita de quem entrava, estava ali 12 pães sobre uma mesa, os pães da preposição. À esquerda de quem entrava, de frente dos pães, estava um candelabro de ouro maciço. De frente, antes de entrar na cortina do Santo dos Santos, havia um altar do incenso. Abrindo essa cortina, não é cortininha fininha, espessa, entrando ali estava o lugar santíssimo, o Santo dos Santos. No Santo dos Santos havia a Arca da Aliança, feita de madeira de acácia, recoberta de ouro puro. Dentro da arca havia um vaso de ouro, depois foi colocado um vaso de ouro com maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. E tinha um tampo de ouro maciço, chamado de propiciatório. Nesse propiciatório, com o sangue do sacrifício, o sacerdote, aliás, o sumo sacerdote entrava uma vez na vida, uma vez no ano, e no outro ano já era outro sumo sacerdote. Ele só entraria ali uma vez, onde a Shekinah, onde a manifestação do Senhor ocorria, naquele local glorioso. Mas para que isso acontecesse, precisou do cordeiro. Como é que ia fazer se não tivesse o sangue? O homem não podia entrar no lugar santo, nem no santo, nem no ato, se não houvesse o cordeiro que os libertasse lá da terra do Egito. Eu disse agora há pouco que o Egito é um tipo do mundo, e Faraó um tipo do adversário, Satanás. Então agora nós temos um lugar para sacrificar, um lugar para apresentar o sacrifício, o povo para sacrificar, a família que vai comer o sacrifício, o povo reunido ali. Mas, observe bem, preste bem atenção, para que se consagrasse, para que se tivesse um homem preparado, precisava de uma consagração. O sacerdote não podia ser de qualquer forma, tinha que ser um sacerdote consagrado. Então esse sacerdote, você vai encontrar a consagração dele em Êxodo 29, de 20 a 21. E como é que era essa consagração? Pegava-se o sangue do cordeiro, passava na ponta da sua orelha direita, do seu polegar da mão direita e no seu pé, dedão do pé, polegar direito. Claro, tinha muito mais coisas, mas esta era a tipologia do sangue na orelha, sangue no polegar das mãos e sangue no polegar dos pés. Por que isso? Porque com a orelha você vai ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Com o polegar você ia trabalhar para o Senhor, porque esta é a finalidade do sacerdote, trabalhar, e trabalho árduo mesmo, e nos pés para caminhar nos caminhos santos do Senhor. Então tinha que ter isso. Só que quando você chega também, e similarmente a isso, você tem ali também em Levítico, também a purificação do leproso, que também usa sangue, só que com um detalhe: sangue e óleo, sangue e azeite. Olha para cá, eu já estou encerrando. Preste atenção. O sacerdote era consagrado com óleo. O leproso, quando ele era curado da lepra, tinha que fazer a consagração do leproso. E algumas coisas eram feitas. Entre elas, tinha que pegar também o sangue no sacrifício do animal, do cordeiro, passar na sua orelha direita, no seu polegar da mão direita, no seu polegar do pé esquerdo. E depois disto feito, também pegava do óleo da unção, que passava na orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Por que primeiro vem o sangue? Porque sem sangue não há remissão de pecados. As pessoas querem ser cheias do Espírito Santo, mas não querem abrir mão do pecado. As pessoas querem ser cheias, falar em línguas, pular, sapatear, entregar profecia e um monte de coisa, e revelar, e aquilo outro, mas vivem em pecado. Se não tem sangue, não tem unção. Para ter unção, tem que ter o sangue. Para ter unção, tem que ter rompimento com o pecado. Tem que romper com o pecado e clamar pelo sangue que liberta, sangue que lhe purifica, sangue que paga o pecado e que apaga a iniquidade. Então sim, pode ter unção, pode ter o azeite. Para encerrar, preste bem atenção. O sumo sacerdote, perfeito. Hebreus 3, verso 1 diz que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 3, 1. Ele é o apóstolo
e sumo sacerdote das nossas confissões, ou da nossa confissão. Quando nós olhamos para 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, está escrito: há só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Quando eu olho para João 10, verso 9, eu leio o seguinte: Jesus dizendo: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. Preste atenção nisso. Quando o cordeiro entrava no tabernáculo ou no templo, ele entrava no templo, tinha a porta das ovelhas, porta do peixe, porta do monturo, várias portas, e uma das portas era a porta das ovelhas. A ovelha entrava para ir para o sacrifício e nunca mais saía, porque ela ia morrer. Escute isso. Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Cordeiro veio e morreu no meu lugar, o Cordeiro veio morrer no seu lugar, ele veio, morreu e ressuscitou. Você pode entrar e pode sair, porque ele é a porta, aleluia. Eu posso entrar e eu posso sair, eu não preciso morrer mais, eu posso viver nele. Quem nele crê não morrerá, mas passou da morte para a vida. Esta é a importância do Cordeiro. Todo o sistema sacrificial estava ali. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora escute, como é que vai ser? E agora? No tabernáculo, no templo, só o sacerdote, aliás, o sumo sacerdote podia entrar no lugar mais íntimo com Deus, no Santo dos Santos, e só uma vez na vida, e uma vez por ano, cada ano era outro. E agora? Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 10, 19 e 20. 19 e 20, no 20 diz assim, que ele, na sua carne, no seu véu rasgado, ele nos abriu um novo e vivo caminho. Eu te convido a ficar de pé nesse instante. Presta bem atenção. Ele nos abriu o novo e vivo caminho. Em Hebreus 10, 19 e 20. Quando eu olho para essa passagem, eu vejo que no sacerdote que entrava lá, lembra que nós lemos agora há pouco, que iria separar um povo seu, zeloso de boas obras, lá para os levitas. Aliás, antes dos levitas ele disse que teria um reino sacerdotal. Agora em 1 Pedro 2,9 nós lemos o seguinte: vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade adquirida pelo Senhor, tirado das trevas para anunciar a sua maravilhosa luz. Eu e você somos essa nação sacerdotal. Eu e você que talvez não saiba nem falar bem o seu idioma, a língua portuguesa. Eu e você que talvez você chegou e vem lutando com a vida na obra do Senhor de alguma maneira, mas você hoje é esse reino sacerdotal. Ele limitou um povo ali porque o povo vacilou, ficando os levitas. Agora não está limitado só aos hebreus e aos judeus, ou quem quer que seja. Hoje é todo aquele que nele crê, é família dele, pode participar do Cordeiro, pode comer cabeça, pé e as vísceras e ser forte na presença do Senhor. Agora escute, quando o homem pecou, lá em Gênesis 3, 67, ele fez o quê? Ele comeu do fruto proibido, pecando, não é isso? O homem peca, não comerás do fruto ali e tal, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele vai lá e come, ele peca, né? E come, associado ali. O pecado consumado gera morte. Agora, como é que o homem, ele tem vida? Ele vai ter que comer. Jesus diz assim, olha, minha carne verdadeiramente é comida, João 6, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem não come minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E a tipologia disso está na ceia, no pão e no suco de uva, no vinho não fermentado, no pão e no vinho. Então quando o homem peca, ele come e peca. Quando nós chegamos diante do Senhor, nós vamos comer do Cordeiro e vamos celebrar a ceia todas as vezes na presença dele, simbolicamente comendo da carne e do pão, da sua carne, do pão e do seu sangue, do suco representado ali. De maneira que em João 6 ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram maná no deserto, mas aquele maná não é o verdadeiro sou eu. O verdadeiro pão do céu quem me dá é meu Pai. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E mais na frente ele diz: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Por quê? Porque o homem comeu e pecou. Agora vocês vão comer porque foram perdoados pelo pecado. Porque agora vão comer da minha carne e do meu sangue, que é verdadeiramente bebida. Onde nós chegamos com isso? Em João 14, versículo 6. Lembra que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Agora em João 14, 6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha para cá, o Emet, Dalet e o Shine, ou Chaim. Emet, Dalet e Shine.
na entrada do tabernáculo, no pátio, Emet. No lugar santo, Emet, Dalet, lugar santo. Shaim, lugar mais santo. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que hoje, por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós podemos entrar diante da presença do Senhor. Hoje, por causa do Cordeiro de Deus, você que veio aqui nessa quarta-feira fria como está hoje, chovendo até talvez, frio, passamos um dia frio, chuviscando, mas chegamos aqui para saber, o Cordeiro de Deus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e voltará. O Cordeiro de Deus morreu na cruz do Calvário, morreu sim, mas ressuscitou e derramou o seu sangue. Romanos 4, verso 25 diz que ele foi entregue por nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia! Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado, que tira o pecado do mundo. Hoje eu posso chegar e glorificar a Deus por causa do Cordeiro. Amor, feche seus olhos, queridos irmãos, curve a sua cabeça e nós vamos